Olá! Neste vídeo irei falar um pouco da decomposição em números primos. O que é decomposição em números primos? O que é decompor um número em números primos? Fácil, é escrevê-lo como produto apenas de números primos. Portanto, decomposição em números primos. Antes propriamente de começar a explicar como é que se faz a decomposição, convém que vocês conheçam alguns números primos. Já há muitos anos alguém provou que existe uma infinidade de números primos. Portanto, é impossível que vocês conheçam todos os números primos. Mas têm que saber alguns. Qual é o primeiro número primo que conhecem? 2. Seguido ao 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 e chega. Existem vários, mas pelo menos saberem alguns. Vamos pensar, por exemplo, no número 120. Só faz sentido fazer decomposição de números primos em números compostos, ou seja, em números que têm mais que 2 divisores. Então, como é que se faz a decomposição em números primos do 120? Colocamos a barrinha e depois começamos sempre por verificar se o número é ou não divisível pelo primeiro número primo. No vídeo anterior, eu coloquei os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 9 e por 10. Portanto, neste exercício concreto, convém que vocês, na decomposição de números primos, convém que vocês saibam identificar quando o número é divisível pelo menos por 2, por 3 e por 5. Está bem? Então, neste caso, o 120 é par, termina em 0. Portanto, ele é divisível por 2. Então, mas quanto é que é 120 dividido por 2? 60. Volta a ser número par. Portanto, voltamos a dividir por 2. 60 a dividir por 2 é 30. Volta a ser par. Portanto, voltamos a dividir por 2. Volto a repetir. Enquanto puderem dividir por 2, que é o primeiro número primo, continua. Depois, 30 a dividir por 2 já dá 15. Atenção, o 15 já é um número ímpar. Já não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, já não podem dividir por 2. Mas o 15 é múltiplo de 3, portanto, é divisível por 3. Portanto, vamos dividir por 3. 15 a dividir por 3, 5. A partir do momento que chega a um primo, voltamos a dividir por esse primo e terminou. Portanto, como é que colocamos o 120 como decomposição de números primos? Será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Mais números. 54. Como é que decompomos o 54? Bem, 54 é par, portanto podemos dividir por 2. Se não sabem de cor as contas, não faz mal. Fazem a divisão à parte. Correto? Portanto, 54 dividido por 2 dá 27. Mas 27 já não é divisível por 2. Então, o que vamos fazer? Vamos para o primo seguinte. O primo imediatamente superior a 2 é o 3. E 27 é divisível por 3? É. E se não fosse, íamos para 5. E se não fosse, íamos tentando. Ok? Até chegarmos ao número primo. Mas começam sempre pelos primos mais pequenos. Portanto, 27 a dividir por 3 dá 9. A dividir por 3 dá 3. A dividir por 3 dá 1. Portanto, o 54 vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só mais um. 100. Vamos ter que decompor o 100. O 100 é divisível por 2? É. Porquê? Porque termina em 0. 100 dividido por 2 dá 50. O 50 continua a ser divisível por 2? Sim. Portanto, voltamos a dividir por 2. Chegamos a 25. 25 já é ímpar. Já não podemos dividir por 2. É divisível por 3 o 25? Não.
porque 2 mais 5 é 7 e o 7 não está na tabuada do 3, não é múltiplo de 3. E o primo seguinte é 5. O 25 é divisível por 5? Sim. Portanto, dividimos por 5, dá 5. Dividir por 5, dá 1. Portanto, o 100 neste caso seria 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Volto a repetir. Para decompor em números primos, convém saber os números primos. Há alguns critérios, claro que sim, e depois vão começando. Começam por verificar se é o 2. Se for o 2, dividem por 2. Se não for o 2, tentam o 3. Enquanto é para dividir por esse número, continuam. Deixa de dividir, experimentam 5, 7, 11, por aí fora, até chegarem a 1. Bom estudo!